Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre os Nefilins e principalmente os anjos caídos. Por que que eles precisavam de sacrifícios? Por que que eles precisavam de oferenda? E qual era a sua força centrípeta? De onde que vinha aquela energia dos anjos caídos que eram capazes de construir pirâmides? Por exemplo, a cidade Z, cidade de ouro, que muitos visavam o Brasil por conta dessa cidade na década de 60, relatando pirâmides puramente de ouro, cidades de ouro, descrito pelos índios cariris, peço perdão, tá? Que simplesmente veio homens, entre aspas, dos céus, que construíram pirâmides em 1 a 2 dias, tá? Praticamente, para ser exato, em 2 noites. Então, quem muito tem a falar sobre isso é a cultura cariri. Provavelmente você não deve conhecer, porque as escolas ensinam sobre a cultura dos índios tupis, eles ensinam sobre os guarujás, ensinam sobre os tupinambás, mas dificilmente sobre os cariris. E é justamente na história dos cariris que você encontra sumérios, vinda de outros povos, como os vinques chineses aqui nessa terra tupiniquim, tá? Então, como é que funciona essa energia dos anjos caídos? Porque eles foram destituídos da glória de Deus. E a glória de Deus é a própria luz, é a própria força que move montanhas, que move o universo. Se você é destituído dessa glória, então você não tem mais combustível para você reagir. Então, como que eles conseguem ter essa energia? Eu vou explicar para você, você vai entender que é um assunto até um pouquinho mais complexo e que envolve até Salomão nessa história, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, você já sabe, né? Deixar o seu like, semeador do canal, se inscrever, ativar as notificações para acompanhar esse projeto. E se quiser conhecer o meu trabalho, tem links aqui na descrição, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Tem 50% de desconto, tem o meu contato pessoal e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho, tá? Bom, vamos tentar entender uma coisa aqui, tá? Antes da Terra existir, vamos lá, antes da Terra existir, nós já tínhamos os anjos, eles já existiram e existem ainda. Alguns já deixaram de existir, mas a grande maioria existem. Então o que acontece? A Bíblia, ela não é um livro que está em cronologia. A antiga aliança está em cronologia, mas a nova aliança não está. Porque Apocalipse, por exemplo, descreve o início da criação do mundo, o final da criação da história da humanidade. Então não é bem cronológico como todo mundo pensa. Tem sim as suas cronologias, o Evangelho de João Batista, Mateus, Marcos, Lucas, você tem as cartas, Tessalonicenses, Colonicenses, mas o Apocalipse em si, ele não é cronológico, tá? Então você tem referência o tempo todo no Apocalipse. Vai para o início da humanidade, vai para a guerra nos céus, volta para o início da humanidade, vai para o fim da humanidade, vai para o julgamento. Então é um livro análogo, é um livro de suposições ao qual cabe a interpretação do apóstolo João, que prescreveu o livro de Revelações, tá? Eu fico com o fim dos tempos prescrito pelo próprio Deus em Mateus 24, mas eu não invalido o Apocalipse de João, tá? Então vamos lá. Antes da Terra existir, antes de toda a criação da humanidade, você tem que lembrar que já existiam anjos. Por exemplo, quando Deus criou toda essa vastidão da terra e havia abismo, e Deus separou a luz das trevas e colocou o mar e colocou terras e começou a semear todo tipo de planta, tudo que está prescrito em Gênesis ali, você vê que já se tinha um amparo ali. Já se tinha um amparo. Por quê? Porque o Jardim do Éden já era vigorosamente zelado por anjos. Inclusive é dito em Gênesis, né, que após a queda de Adão e Eva, Deus colocou querubins, que na minha concepção talvez seja a classe mais alta de anjos, talvez só abaixo de tronos. E eu falo para você que tronos talvez seja a classe mais alta, porque é possível viajar no tempo com tronos, tá? Mas não me pergunte como, eu não sou hábil para poder entender como funciona a mente dos anjos, mas a grande maioria dos anjos estão submissos aos querubins, tá? Por isso que Miguel
para guerrear contra a antiga serpente e levou a sua legião. Tá? Então vamos lá. Depois que teve o confronto nos céus, onde o adversário caiu, ele perdeu a guerra no céu, e junto com ele 1/3 das estrelas caíram, como é prescrito no Apocalipse. E o que é 1/3? Nós não fazemos ideia de quantas estrelas que tem nesse universo. Bilhões, milhões, não fazemos ideia. Então 1/3 de anjos que caíram do céu pode representar de milhares a centenas de bilhões, não fazemos nem ideia. Tá? Então praticamente houve uma guerra no céu e 1/3 do céu caiu sobre a face da terra. Sobre a face da terra, Apocalipse. As estrelas estão caindo. E aí, junto com esses anjos, caíram várias classes de anjos, porque os anjos também têm as suas hierarquias. Vale ressaltar que a criação dos anjos é diferente da criação humana. Da criação humana, você precisa de comida, bebida, você precisa respirar, você precisa de um clima agradável, você precisa de inúmeros fatores para a vida funcionar. Já a genética, a genealogia dos anjos, eles são seres de luz, seres energéticos, de energia. Então não precisam comer, não precisam beber, não precisam dormir, são seres de energia. E aí você entra na seguinte parábola. Se eles foram destituídos de sua glória, como eles ainda podem estar vivos? Porque no próprio Apocalipse é dito que não é o sol que irá iluminar a cidade santa, mas sim o resplendor de Deus, que vai iluminar e nunca mais haverá noite. Então você pega ali que a força, a luz que rege sobre toda a humanidade e aos anjos é o resplendor de Deus. Ele é o Logos operandi, ele é a energia por trás do universo. Então no momento que o anjo, a maioria dos anjos, 1/3 dos anjos para ser exato, cai em vaidade, questionando a autoridade de Deus ou entrando em algum paradoxo aí, você vê que acontece guerra nos céus, liderada por Lúcifer, um querubim, um anjo de alta patente, e simplesmente eles perdem. E aí eu te faço a pergunta, se eles foram destituídos da glória de Deus, como que eles conseguem subsistir na Terra? Como? Porque se você for parar para refletir, o ser humano ele ingere alimentos como fonte de energia, apesar que, claro, a energia vem de Deus. Mas os anjos não ingerem alimento. Então como é que eles conseguiram ali sobreviver à queda? Isso é prescrito, tá, em partes no livro de Enoque, mas em toda a cultura antiga que se estende de Jericó, Babilônia, Maia, Azteca, Inca, egípcios, todos eles faziam sacrifícios humanos. Agora, por que eles faziam sacrifício humano? Hoje você entende através do Adre Parará Pururu no Parará Pururu Chrome, tá? Que é um ritual que, ao momento que aquela pessoa está angustiada e ela vem a óbito, ela libera um tipo de hormônio que o cara que ingerir aquilo ali, ele rejuvenesce, não adoece. Só que isso é metafísico, isso é algo que é mais para os homens aí que são depravados, tá? Agora, nós temos o quê? Os seres espirituais. Por que eles querem, por exemplo, por que os anjos querem sacrifícios? Porque, né, é aquilo que eu venho dizendo aqui. Quando o cara faz um sacrifício de animal ou um sacrifício de um ser humano, aquele ser que está em agonia, ele libera uma energia muito grande espiritual. É uma agonia tão profunda. E aí junta-se ali naquele ser humano que está sendo sacrificado, junta-se ali muitos principados que são anjos caídos destituídos de sua glória, alimentando a energia daquele cara que está sendo sacrificado ali. Você pode, talvez você não tenha passado por isso, mas quem já teve pesadelo e acordou com a barriga meio estranha, são drenos de energia. Então é importante você entender, eu acho isso bem claro, tá? Que esses anjos caídos, eles precisam de energia para sobreviver. E a energia deles é a energia de luz, que foi destituído da glória de Deus. Então, se eles precisam de energia, eles vão buscar energia também. E aí, onde que você encontra energia? No ser humano. Por isso que naquele filme Matrix, por exemplo, o Morpheus fala que eles queriam transformar o ser humano numa pilha alcalina. Porque não se trata do ser carnal, a carne, de usar o corpo humano ali para absorver energia.
mas sim do eu espiritual, de usar o espírito humano para conseguir energia. E é assim que os anjos vêm subsistindo. Provavelmente terá muitas pessoas perguntando o que acontece com esses espíritos que são sacrificados. Né? Eles realmente, a energia deles é drenada, mas se a pessoa é uma boa pessoa, ela vai aos céus. Se ela é uma má pessoa, ela é condenada, que é muitas vezes no meio disso são más pessoas. Então você tem que entender isso, por isso que eles fazem sacrifício. Por isso que os astecas, por exemplo, para eles terem boa colheita ou fertilidade, existiam, abre aspas, tá? Deuses, não são deuses, são anjos caídos, deuses da fertilidade, deuses da longevidade, deuses da colheita. E aí eles tinham que sacrificar periodicamente os seres humanos para satisfazer o desejo dos deuses, para que os deuses viessem a orientá-los como que conseguiriam colher, repassar conhecimento, ou até mesmo uma unificação desses seres para fazer chover alguma outra coisa, como os índios faziam no passado. Então tudo se trata, tá, de usar o espírito humano como fonte de energia. É basicamente o que esses seres vinham fazendo no passado, tá bom? Bom, espero ter respondido a pergunta de você. Se você tem alguma pergunta que quer que eu responda, escreva aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações e conheça meu trabalho para você remover as amarras aí do sistema, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.